Você já se deparou com uma tarefa que teve medo de cumpri-la? Teve receio de iniciá-la? Ficou com medo, temeroso de executá-la? Diante das posições, tarefas e desafios que Deus nos coloca, não é preciso temer. O próprio Deus toma para si a responsabilidade de nos animar, de nos dizer: não temas. Uma das pessoas com quem ele fez isso foi com Josué. Josué iria assumir uma grande tarefa, um grande desafio. Substituir um grande líder, talvez um dos maiores líderes que a história já conheceu. E ele iria substituir esse líder. Ele precisava ouvir o não temas de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, nós temos então a primeira vez que Deus, através de Moisés, diz para Josué não ter medo em assumir a missão que Deus estava lhe dando. Como nós já temos mencionado em outros programas, o livro de Deuteronômio é composto de discursos, falas de Moisés, que pronunciou ao povo quando estava nas planícies de Moabe, já perto de atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que Deus havia prometido. Deus disse para Moisés que ele não lideraria o povo ao entrar na terra prometida, mas que Josué iria assumir esta liderança. E aqui no capítulo 31, primeiro nos versos 1 a 5, nós temos Moisés comunicando isso ao povo. Moisés dizendo ao povo: olha, eu não vou passar o Jordão com vocês. Deus me disse isso. Eu não irei atravessar o Jordão. Eu já tenho 120 anos e não irei atravessar o Jordão com vocês. Mas Deus vai continuar com vocês. De fato, Deus vai na frente de vocês. Deus vai adiante de vocês e Josué irá liderar vocês. Aí no verso 3 ele diz isso. Josué será o líder de vocês. E Deus vai dar a vocês a terra e vai fazer com os inimigos de vocês o mesmo que ele fez com os inimigos que estavam do lado de cá do Jordão, com Seom e com Og, os quais ele destruiu para colocar vocês na terra. Então vocês não devem ter medo. Aí no verso 6, então Moisés vai dizer para o povo: sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Então Moisés primeiro diz para o povo: olha, vocês não devem ter medo, vocês devem ser fortes, ser corajosos, vocês devem recobrar forças, não desanimar, não devem temer, nem devem se espantar. E qual a razão para não se deixar dominar pelo medo? Ele diz aqui: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então Deus disse ali para aquele povo, olha, Moisés disse para o povo: é Deus, vocês não precisam ter medo, porque Deus vai com vocês. O Senhor, o nosso Deus, é quem está indo com vocês. Então, a razão para não ter medo é a presença de Deus. Se Deus vai com a gente, não há por que ter medo, né? A falta de medo, se contamos com a presença de Deus, significa que nós não confiamos em Deus. Mas, se temos Deus conosco, nós devemos confiar em Deus. Não devemos ter medo. E ele diz, e Deus fez uma promessa, a promessa dele é de não desamparar vocês, não deixar vocês. Deus não vai desistir de vocês.
E por isso, vocês não precisam ter medo, porque Deus não vai desistir de vocês. Após dizer estas palavras para o povo, Moisés então chama Josué, versículo 7, e na presença de todo o povo, ali diante de todo o povo reunido, Moisés diz o seguinte para Josué: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Deus repete para Josué a mesma ordem que disse para o povo, mas diz: olha, você tem que ser forte, tem que ser corajoso, você tem que ter ânimo e deve levar este povo, porque com este povo, melhor dizendo, você vai fazer com que eles herdem a terra, eles entrem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. E você é quem vai liderá-los nisso. E por que você não deve ter medo? Por que você não deve ficar assustado? Por que você não deve ficar espantado? Porque o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor vai ser contigo. Ele não vai te deixar, nem te desamparar. Moisés aqui está cumprindo uma ordem que Deus lhe havia dado em Deuteronômio 1:38. Deus disse o seguinte para Moisés: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba a terra por herança. Moisés está animando Josué. E como é que Moisés está animando Josué? Com palavras, dizendo para ele: não tenha medo, não se espante, seja forte, seja corajoso. Mas além disso, Moisés está relembrando as promessas de Deus e relembrando para Josué a presença de Deus. É assim que a gente anima as pessoas. Primeiro, é assim que a gente se anima. Quando nós nos deparamos com tarefas, com desafios muito grandes, que extrapolam as nossas forças, que escapam aos nossos recursos, nós devemos lembrar das promessas de Deus. Nós mesmos podemos nos sentir animados voltando para a palavra de Deus, recordando as promessas de Deus, recordando as palavras dele, dizendo que jamais vai nos deixar sozinhos, jamais vai nos abandonar. E então, com estas palavras em mente, nós nos animamos, nós somos fortalecidos. E podemos fazer a mesma coisa para outras pessoas. Quando nos encontrarmos com pessoas que estão desanimadas diante das tarefas da vida, diante das lutas, diante dos problemas, podemos fazer como Moisés fez com Josué. Usar as nossas palavras para animar estas pessoas. E devemos fazer isso comunicando a estas pessoas a palavra de Deus, mostrando para estas pessoas a palavra do Senhor. Foi assim que Moisés animou Josué. Deus estava dizendo para Josué: não tenha medo, não fique amedrontado, não desanime. Algo que Deus diz aqui para Josué: não fique desanimado. A ideia aqui é ficar com o ânimo quebrado. É diante de um desafio, diante de uma tarefa, você entra em pânico. E aquele pânico, então, faz com que o medo domine o seu coração.
você venha a perder o medo e a coragem e você venha a ficar como uma pessoa abatida, quebrada, derrotada. Isso é a sua vontade de agir, a sua coragem foi quebrada. Isso é ficar desanimado, ficar abatido, ficar para baixo. Nós não precisamos ficar assim. Se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos enfrentando aquele desafio por ordem de Deus, se estamos cumprindo uma tarefa que Deus nos mandou, não é preciso ter medo. É preciso ter coragem, ter força, esforçar-se e não se espantar, porque Deus está conosco. Moisés disse isso para Josué. Mas o interessante é que depois que Moisés morreu, que Josué agora se vê sozinho, não tem mais Moisés para animá-lo, o próprio Deus vai fazer isso. Agora no livro de Josué, no capítulo 1, nos versos 6 a 9, nós lemos assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Se você prestou atenção, estas palavras que Deus diz aqui para Josué são exatamente as mesmas palavras que Moisés havia dito para Josué lá no capítulo 31 de Deuteronômio. Aí continua Deus dizendo: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É maravilhoso saber que quando Deus nos dá uma tarefa, o próprio Deus também toma para si a responsabilidade de nos animar, de nos encorajar. Ele já havia ordenado que Moisés fizesse isso com Josué, mas aqui ele faz novamente. Ele diz para Josué: olha, não precisa ter medo. Você só precisa prestar atenção nas minhas ordens. Você só precisa tomar cuidado de fazer tudo que eu disse nas minhas instruções a Moisés, na minha lei a Moisés. Não se afaste daquelas instruções. Não se afaste daquelas leis. Você deve tomar o cuidado de meditar diariamente, de trazer isso à sua mente todos os dias, em todos os momentos, de ficar pensando nas minhas instruções e deixar estas minhas instruções moldarem sua mente. E aí você vai ser bem-sucedido. Então, a preocupação quando nós recebemos uma ordem de Deus, uma missão de Deus, nossa preocupação deve ser cumprir a ordem, deve ser prestar atenção nas instruções, verificar se estamos fazendo o que Deus disse. Nossa preocupação deve ser atentar à palavra de Deus, ver o que ela diz, meditar no que ela diz, para que ela então fique dentro da nossa mente e nós possamos ser orientados por ela. E aí não é preciso ter medo. Se estamos seguindo as instruções de Deus, não é preciso ter medo. Se estamos seguindo a lei de Deus, não é preciso ter medo. E Deus continua falando com Josué: não foi eu que te mandei, não te mandei eu. Você não está indo por vontade própria, por ordens próprias. Você está indo porque eu determinei assim. Você está indo porque eu ordenei que seja desse jeito. São ordens minhas. Então, ser forte,
Ser corajoso, Deus repete o que ele já havia dito no verso 6. Ser forte, ser corajoso, não tenha medo, não se espante, não fique aí desanimado, frustrado. Eu sou contigo. Novamente, a razão para não ter medo é a presença de Deus. Deus presente ali com Josué. Deus presente conosco é o motivo maior para nós não termos medo. Quando Deus está conosco, de que a gente vai ter medo? Quem pode ameaçar Deus? Quem é maior do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus? De fato, o maior inimigo nosso, quando nós estamos com Deus, é o nosso próprio coração. É a nossa própria desconfiança de Deus. É ela que nos bota para baixo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo vem e nos anima. Mas essa não foi a última vez que Josué foi animado. Ali no capítulo 1 mesmo, verso 18, todo o povo de Israel chega para Josué e diz: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto ordenares, serás morto. Tão somente ser forte e corajoso. Você percebe aqui que por 5 vezes Josué ouviu o ânimo de ser forte e corajoso. Primeiro, quando Moisés falou para todo o povo ali. 5 vezes nessa ocasião específica de assumir o comando de Israel. Ele já havia escutado quando Deus falou para todo o povo nas batalhas. Mas nessa ocasião específica de assumir aquela missão, de assumir a liderança, 5 vezes ele escuta esta palavra de ânimo. Primeiro, quando lá no capítulo 31, verso 6, quando Moisés disse para todo o povo, e Josué estava incluído. Depois, quando o próprio Moisés diz para Josué: olha, você não precisa ter medo, você tem que ser forte, corajoso, Deus está contigo, Deus vai cumprir a promessa. Depois, 2 vezes, capítulo 1, versos 6 e 9 de Josué, quando o próprio Deus fala a mesma coisa para Josué: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E agora, quando o povo que está sendo liderado por Josué diz: você não precisa ter medo não, seja forte, seja corajoso. O que isso então nos indica ou nos ensina? Que ânimo é algo que a gente precisa constantemente. Constantemente a gente precisa ser animado. Ânimo é uma vacina que se repete a dose várias vezes. Várias vezes nós precisamos repetir a dose da vacina chamada ânimo. Especialmente nas missões, nos serviços, nos ministérios, nos desafios que Deus nos permite passar. Então lembre-se disso. Não é preciso só uma dose da vacina ânimo. Você tem que constantemente estar apegado à palavra de Deus para ser animado. Não basta uma dose. O serviço é constante. Os desafios são constantes. As missões se repetem. Então nós precisamos também repetir as palavras de ânimo para nós mesmos e precisamos repetir a palavra de ânimo para as pessoas. Você que é pai e mãe, tem filhos, você precisa estar constantemente animando os seus filhos. Você constantemente animando sua esposa ou você animando seu marido. Você animando as pessoas da sua igreja, os seus irmãos em Cristo. Palavras de ânimo nunca são demais. Nós precisamos repeti-las sempre. Repetir para nós mesmos e repetir para as pessoas. E acima de tudo, precisamos relembrar sempre nossa mente que quando Deus está conosco, a gente pode ter coragem, pode ter força. Não precisa ter ânimo, aliás, não precisa ter medo, não precisa ficar desanimado. Lembre-se disso. Diante das tarefas, dos desafios, dos ministérios e serviços que Deus lhe der,
Ele vai estar com você. Fique animado, siga em frente. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e nem desanime. Que Deus te abençoe.